A Deixa eu diferença entre tentar a te explicar a cosmovisão diferença da espírita cosmovisão kardecista e a hermético-cabalista. para a Também a cosmovisão tese de Anel espírita Queiroz sobre a kardecista. aplicação do Por um conceito de exemplo idealismo que eu acho que mágico fica de muito claro, Novalis para à vocês nunca mais filosofia esquecerem e hermético-cristã. sempre entenderem o que eu estou querendo dizer quando, por exemplo, eu sou da Umbanda, eu sou do Santo Daime, que são religiões espíritas, mas a minha filosofia religiosa não é o espiritismo, a minha filosofia religiosa é o horizonte hermético-cabalista do Renascimento. Então, esse vídeo foi motivado por uma conversa que eu tive, aliás, uma conversa que eu estou tendo com uma pessoa que vem desse horizonte do espiritismo kardecista e que agora está conhecendo o horizonte do hermetismo cabalista, que é o que eu trabalho aqui, do hermetismo cristão, né, dessa coisa aqui, Egito e cristianismo, que muita gente aqui chia, né, tá. Então, motivado por essa questão, né, por essa conversa, vamos imaginar a seguinte situação, problema, e dentro dessa situação a gente vai destacar o horizonte do espiritismo kardecista e o horizonte do hermetismo cabalista. Primeiramente, para situar historicamente, o hermetismo cabalista, o hermetismo ele é depois de Cristo, ele é do século IV, século III, depois de Cristo, ali Egito alexandrino, Egito dominado pelo Império Romano, pela Grécia, então teve aquele encontro da filosofia grega, mas com os mistérios egípcios, e aí eclodiu o corpus hermético, que a gente vai estudar na escola de alta magia e hermetismo, com o mago Lamon, tá? Então procurem lá com ele, a escola hermética de alta magia, a gente vai estudar o hermetismo pagão e cristão depois, mas enfim, então o hermetismo ele é bem antigo, né, vamos dizer assim. O espiritismo kardecista é o espiritismo ali do século XIX, e a gente sabe que a Umbanda e o Santo Daime, as religiões brasileiras de matriz brasileira, africana, né? Elas, quando chegam no Brasil, elas são atravessadas por esse horizonte do espiritismo kardecista, que é, vamos dizer assim, cartesiano, né? Da medida que é depois de Descartes, né? Moderno e atravessado por um horizonte que é muito diferente do horizonte do hermetismo cabalista. Então, o hermetismo cabalista e o espiritismo kardecista, quando eles vão olhar para um fenômeno espiritual, eles vão enxergar a mesma coisa, mas eles vão interpretar essa coisa de um modo completamente diferente. Eu queria sinalizar essa diferença com um exemplo para vocês nunca mais esquecerem e para ficar bem claro. Esse vídeo vai ser tão claro que qualquer outra discussão, outra pessoa lá na frente que tenha chegado agora nos nossos estudos, ela vier tocar nesse assunto, eu vou remeter ela a este vídeo. Porque eu tinha feito um vídeo há uns meses atrás que é para quem chega do espiritismo kardecista para o discurso do esoterismo. Tá, mas o esoterismo é uma coisa muito ampla. Agora, eu quero fazer a diferença, assinalar a diferença entre o espiritismo kardecista e um tipo específico de esoterismo, um tipo específico de esoterismo cristão, que é o hermetismo cabalista do Renascimento. Então, hoje é a diferença do espiritismo para o hermetismo cabalista, né? Ou seja, é menos específico do que a ideia de esoterismo, porque há várias outras formas de esoterismo que não o esoterismo hermético, por exemplo, né? Por exemplo, a cabala é um esoterismo e etc e tal. Então, vamos sem mais delongas para o exemplo que eu quero dar para vocês. Prestem atenção, tá? Imagine que tem uma pessoa, um rapaz, né? E ele está dentro de uma sala de aula e aquele minuto que a sala fica em silêncio, aquele menino, aquele rapaz, ele entra em transe, né? E chama a atenção de todo mundo da sala, todo mundo para ver, o professor para ver o que é aquilo. E desse transe, ele começa a falar chinês perfeitamente bem, sendo que ele é um brasileiro que nunca estudou chinês, mas começa a falar chinês perfeitamente bem. E pessoas ali que estão ao redor, enfim, alguém que de repente sabe chinês, ou alguém que depois vai grava, né, ele nesse transe e depois vai se analisar e ele falou realmente chinês perfeitamente bem, tem-se como, né, tem-se como um reconhecimento ali de que ele está falando chinês sem nunca ter estudado nada, bolhufas de chinês. Pegaram aí o fenômeno? Pronto. Agora vamos analisar o que um espírita kardecista diria sobre esse processo. Ora, a explicação seria bastante natural. Seria que um espírito, né? Ou seja, o que é o espírito aí? É uma alma desencarnada, né? A ideia de uma alma que está fora do corpo, que é de um chinês, ou que teve encarnações chinesas, e de repente acoplou ali, auricamente, do lado ali do médium e repassou ali toda a sua mensagem em chinês. Então perceba que o espiritismo kardecista, ele está trazendo a ideia, né, para a gente assinalar essa diferença, ele tá trazendo a ideia de que isso que aparece é um ego de uma pessoa falecida, é uma alma. O hermetismo cabalista, ao olhar para o fenômeno do rapaz falando em transe e falando chinês, diria o seguinte:
essa pessoa, esse rapaz, não tem nenhuma alma desencarnada que teve encarnação na China falando isso. Não. Esse horizonte ele é muito cartesiano. Esse horizonte ele é muito mecanicista. Esse horizonte traduz a mecânica dos corpos. Galileia, Descartes, né? Então é isso que às vezes a gente não percebe. O quanto tem de camada histórica, política e social na forma como a mediunidade capta os conteúdos sutis, né? Sutis. Então, por isso que o processo do hermetismo não vai ser muito a mediunidade. Primeiro que o hermetismo vai olhar para o rapaz que está falando chinês e vai dizer assim, o que ele está acessando? Ele está acessando a alma do mundo. Na alma do mundo tem todas as línguas que a humanidade já criou. Inclusive dentro desse rapaz tem a humanidade inteira dentro dele. A humanidade que veio e que há de vir. Porque o todo está em cada parte. Então, conseguem perceber a diferença? O hermetismo, ele vai explicar essa situação sem apelar por um contato mediúnico. Ah, isso quer dizer então que o hermetismo não entra em contato com espíritos, não entra em contato com forças sutis? Sim, mas ele entra em contato a partir da magia, a partir do ritual, a partir da mística simbólica, a partir do transe do canto, da indumentária, do ritual, da gnosis, e não um transe mediúnico no sentido de abrir, colapsar esse ego mental, abrir-se para que outra coisa adentre dentro da gente. Não é bem esse horizonte. Para um hermetista cristão, cabalista, e essa ideia de que um espírito entra dentro de mim, ou que está próximo do meu lado, e é uma alma de um falecido, ela está muito atravessada ainda do horizonte da modernidade. Né? É estranho a um hermetista, né, a um hermetista cabalista pensar nesses termos. Porque o hermetista cabalista ele não pensa que tem um espírito do meu lado. Ele pensa que todos os espíritos, ou todas as almas, como você queiram, estão em todos os cantos, estão em todos os símbolos. Então, num pentáculo, eu posso chamar todas as forças que esse pentáculo ele opera. Entende? Então, o hermetismo trabalha com a ideia da mística, com a ideia do símbolo, com a ideia da analogia, enquanto o espiritismo kardecista trabalha com a ideia de corpos mecânicos, almas, né? Uma coisa bem assim, o ego, que quando ele sai do corpo, as faculdades e tal, permanecem intactas. O problema é justamente esse, que o espírita, quando ele acessa o conteúdo astral, ele acredita pura e simplesmente que o que ele está vendo é a verdade direta. Quando na verdade o astral, ele é um espelho da nossa alma. Ele é um espelho das questões internas. Então, se você não tomar cuidado com o astral, o inconsciente toma de conta e você acaba projetando, a sua mente acaba projetando aquilo que você sempre quer ouvir, né? E aí você injúria o que o espiritual está dizendo. Então, por exemplo, o espírita ele pode ter uma experiência no astral que uma entidade chega para ele e diz assim: você é São Miguel, você é o anjo São Miguel. Aí o espírito acorda e diz: oh, uma entidade falou para mim que eu sou o anjo São Miguel. Eu já vi gente falar isso, tá? Dentro do Santo Daime, inclusive. Um hermetista, né? E aí ele diria assim que essa entidade pode até ser um daimon, né? Pode até ser realmente um ser, né? Um mensageiro. Mas essa informação que ele te comunicou que você é o São Miguel é uma chave sobre o seu caminho. Não é uma coisa válida para todos universalmente. É uma coisa mística sua. Tem que ficar em silêncio para que as pessoas não façam disso uma doutrina para todos. Quando na verdade isso é um desvelamento do seu caminho. É uma chave espiritual do seu caminho. O que São Miguel representa para você? Então esse é o horizonte do hermetismo. E óbvio que o hermetismo ficou lá no Renascimento? Ficou. Mas nós temos aí o poeta Novares, que desenvolve o conceito de idealismo mágico, que nos permite resgatar esses horizontes mágicos do passado para construir um novo lugar para a magia no futuro, nessa nossa sociedade desencantada, nessa nossa sociedade da fábrica, da técnica, da poluição, da coisa feia, do viver para trabalhar e não trabalhar para viver, né? Então, isso é pauta para um próximo vídeo. A minha tese dentro da filosofia da magia é que é possível falar de um novo hermetismo cabalista a partir do conceito de idealismo mágico Novalis. A gente pode retrazer e repensar um novo espaço para o pensamento hermetista cabalista na contemporaneidade. Essa tese é minha, e se alguém já falou ela, traga aqui, porque até agora eu nunca vi, tá bom?